Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Fluing Off, a roleta russa de técnicos. Bom, eu nunca cheguei realmente a comentar sobre esse tema no canal, né? Tem a ver com futebol e também tem a ver com o Fluminense, né? Só para lembrar que o Fluminense na primeira rodada já demitiu o Mano Menezes. E realmente esse tema veio se veio justamente depois da demissão do Ramon Dias, né? Que eu queria falar um pouco sobre isso tudo. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abacinados e também você tem um projeto que eu curti bastante. Então, só você ver aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lembrar justamente que a proposta inicial do ano passado do Mano Menezes. Mano Menezes, por favor, mantenha o Fluminense na Série A desse Brasileirão. Basicamente isso. Não era nem a proposta somente de conseguir uma vaga na Sul-Americana, mas é muito difícil não conseguir porque só tem 2 vagas que você não cai e nem vai para a Sul-Americana ou Libertadores. Basicamente é isso. Sempre. E realmente chama atenção o Fluminense, que acabou demitindo justamente depois do Carioca, mais especificamente depois do jogo contra o Fortaleza, o Mano Menezes. Aliás, né, a proposta inicial, acho que dos torcedores do Fluminense, e isso é importante comentar, era que o Mano Menezes acabasse o contrato dele de 2024 e 2025 a gente já tivesse uma contratação de um novo técnico que pudesse realmente sugerir mudanças, fazer contratações, fazer uma pré-temporada. Porque isso não aconteceu. O Mano Menezes continuou no cargo como técnico, muito como um efeito de gratidão à situação que aconteceu. E de fato, né, depois da saída dele, o Fluminense ele ganhou 5 jogos seguidos. Ele ganhou do Once Caldas, depois ele ganhou do Bragantino, depois ganhou do GB São José. 5 jogos. Depois ganhou do Santos e depois ganhou do Corinthians. Então 5 jogos ali do Fluminense, 5 vitórias seguidas. E bom, é claro que a gente não pode falar que isso daí foi feito do Renato Gaúcho. O que a gente pode falar é justamente uma frase do Germancano que fala que o Renato Gaúcho ele voltou a fazer os jogadores do Fluminense ficarem mais felizes. Com aquela situação que eu já falei, acho que no pré-jogo, no pós-jogo do campeonato, do pós-jogo contra o Fortaleza, que o Mano Menezes já tinha perdido o elenco. E o Germancano só simplesmente sepultou esse tipo de situação. Mas bem, de lá pra cá a gente então jogou contra Santos e Corinthians, né, que foram os últimos 2 jogos, né, 1-0 Fluminense contra o Santos e 2-0 Fluminense contra o Corinthians na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. Mas gente, antes de falar sobre a polêmica em si que eu quero estabelecer aqui, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe, redes sociais, criação de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela. E você pode utilizar esse e-mail para me mandar qualquer patrocínio, qualquer coisa. E vamos nessa porque a gente vai continuar mais falando sobre esse tema. Bom, o que acontece é que desses últimos 2 jogos, nós jogamos do Santos de Pedro Caixinha e do Corinthians de Ramon Dias. E ambos foram demitidos. O que eu acho, justamente vendo pela perspectiva justamente daqueles que realmente têm algum tipo de apreço
e também vendo justamente de uma ótica de um torcedor do Fluminense, foi errado. Tá? O Pedro Caixinha eu gosto muito dele, desde o trabalho dele do Bragantino, né? Até esse trabalho agora do Santos. Eu curti bastante esse trabalho. É um jogador que consegue justamente mesclar ali bastante o sistema mais de juventude, né? Com algumas peças ali raríssimas de velhice, de jogadores velhos. E esse jogo realmente contra o Fluminense mostrou muita capacidade do Santos, mesmo tendo um time bem abaixo do que deveria ter, de conseguir realmente se contrapor ao Fluminense, que tinha um time bem acima do que deveria ter. Então, eu não entendi por que essa saída do Pedro Caixinha, entendeu? Especificamente. Do outro lado, a gente tem Ramon Dias, que novamente é um técnico que eu gostei bastante. O Vasco ele ficou um pouco mais competitivo com ele como no técnico. E o Ramon Dias realmente ajudou bastante ali. Uma coisa que eu fico muito triste, que eu fiquei muito triste de ver, por exemplo, o Kroos falando, é que não, a situação em que a gente conseguiu. Olha só, você estava atrás da gente em muito tempo de campeonato. E vocês só ficaram na frente da gente e acabaram somente indo para pré-Libertadores muito por conta do Ramon Dias. Agora o Ramon Dias não presta, mas para jogar na Libertadores ele prestava. Ele não presta porque ele caiu para a Sul-Americana e ele está perdendo. O grande problema desses dois times é uma dependência enorme de um jogador. No caso do Santos, o Soteldo, menos o Neymar, mas mais o Soteldo. E no caso do Corinthians, mais o Carro. Não teve justamente ali uma qualidade técnica do scout e também do gerenciamento técnico do Corinthians de ter um time mais competitivo, ou até mesmo do Santos. Ou seja, o que eu estou te falando para vocês é: ambos os times, para mim, não deveriam ter feito isso. O Fluminense, por exemplo, já tinha isso guardado desde antes do Campeonato Carioca, mas os dois times não tinham. O Corinthians foi campeão paulista, que é um campeonato que é tranquilamente o terceiro campeonato mais difícil do Brasil, de competições apenas brasileiras. Você tem o Brasileiro, a Copa do Brasil, e você tem o Paulista, que fica na frente, para mim, da Supercopa. Ou seja, eu acho que a gente tem que ver isso. Mas fazer o que, né? Vai continuar tendo a roleta russa de técnicos. E claro, o Fluminense fez isso, né? 2 jogos, 2 vitórias, 2 técnicos eliminados. Obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo assim que curte, comente e compartilhe. Redes sociais que não te vídeo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.